Lucas 18, 9, de 9 a 14, diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo. Minha versão diz de si para si mesmo. Desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque tu és Senhor, porque tu és Deus. E colocamos, Senhor, esse texto diante de ti. A confiança, Senhor, diante de ti. Nós colocamos, Senhor, tudo que há em nós, e principalmente o que não há em nós, diante de ti, porque queremos fazer o que te agrada. Oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, quando nós lemos esse texto, e é um texto bastante conhecido, nós vemos aqui, de cara, 3 problemas. 3 problemas. E nós vemos Jesus se referindo aos destinatários, portadores desses 3 problemas. O texto diz assim: propôs também esta parábola aos que, primeiro, consideravam-se justos. Segundo, confiavam em si mesmos. Terceiro, desprezavam os outros. Olha aí. Consideravam-se justos, confiavam em si mesmos e desprezavam os outros. Então, Jesus propõe essa parábola diretamente a pessoas que consideram-se justas, confiam em si mesmos, desprezam os outros. E Jesus, então, começa essa parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu, o outro publicano. Vou repetir. A parábola era para aqueles que se consideravam justos, confiavam em si mesmos e desprezavam os outros. 2 homens sobem ao templo com a intenção de orar. Um era fariseu, o outro era publicano. Quando eu olho esses 2 homens, nós olhamos que ambos foram orar. Alguma dúvida? Os 2 foram para orar. Ambos conheciam a Deus. Porque quem ora, a gente presume que vai orar para alguém. Eu lembro de Caim e Abel. Caim oferece sacrifício para o mesmo Deus de Abel, porém de uma forma equivocada. Era o mesmo Deus. Caim oferece para o mesmo Deus a oferta que Abel ofereceu. A diferença é que a oferta de Abel agrada ao Senhor, a de Caim não. Esses 2 homens foram para o templo orar. Conheciam a Deus. E ambos, em tese, sabiam onde orar e para quem orar. Porque quando nós olhamos a vida de um fariseu, ele conhecia a Torá, ele conhecia a lei, ele era um estudioso. Nós vamos ver aqui quem eram esses fariseus. E o outro era um publicano, provavelmente judeu, claro, porque foi ao templo orar. Até aqui tudo bem, ambos foram fazer a mesma coisa. Quantas vezes nós vemos ao culto aqui pessoas diferentes, com mentalidades diferentes, profissões diferentes. Até aqui tudo bem, nós somos assim. E formamos um corpo de pessoas diferentes. Mas aqui, nesse contexto, eles foram ao templo. E Jesus diz, olha, um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu
nós vamos ver que ele tinha uma maneira de orar e o publicano outra maneira de orar. Um era fariseu. Quem eram os fariseus? A palavra fariseu vem do hebraico pereshim, que significa separados. Eles eram homens separados. E vamos colocar aqui que a linhagem dos fariseus, né, ou essa vertente judaica, ela vem do século II a.C. Termina o profeta Malaquias, nós temos aí quase 400 anos de hiato até o Evangelho de Mateus, a história de Jesus. E durante esse período chamado de período interbíblico, aconteceram muitas coisas. Você lê o Antigo Testamento, você não vê fariseu, saduceu, intérprete da lei, você não vê. Você vê a palavra escriba, né? Você está lendo o Antigo Testamento, você lê assim, os israelitas isso, os israelitas aquilo, Deus abriu o mar e os israelitas passaram, pelejaram os israelitas contra os filisteus. Aí você começa a ler o Novo Testamento, porque os judeus, muda. Aconteceu alguma coisa aí durante esse período entre Malaquias e a vida de Jesus. Mais de 300 anos. Uma invasão grega, depois uma invasão romana. Os fariseus, então, vão surgir mais ou menos no 2º século antes de Cristo, né? E são eles os responsáveis, provavelmente, ali, por insurgir naquela revolta, aquela história de Judas Macabeus, quando Antíoco Epifânio queria banir a religião nas terras conquistadas. Ele, então, sacrifica um porco dentro do templo e aí causa a revolta de Judas Macabeus. E os fariseus zelosos surgem aí. São os fariseus que, por influência grega, colocam em Israel as chamadas sinagogas, porque no Antigo Testamento você não vê essa palavra, você vê no Novo. Então, também dentro do período interbíblico. E nos dias de Jesus, existiam então os fariseus. Eles eram devotos da Torá, eram leitores da Torá, das tradições orais, né? Eles são os precursores dos rabinos que nós temos nos dias de hoje. Saulo, vou colocar assim, né? Melhor. Saulo era um fariseu antes de ser Paulo. E ele diz que, pela justiça que havia na lei, ele era irrepreensível. É Paulo que arrasta as mulheres pelo cabelo, coloca em prisão, porque Paulo era zeloso. Ele era um profundo conhecedor da Torá, da lei de Moisés, dos 5 livros de Moisés. Então, esses eram os fariseus. Eles, para a gente amarrar tudo aqui, eles prezavam por 2 coisas. Primeira, a lei de Moisés. Segunda, presta atenção, as tradições orais do povo de Israel. As tradições da lei. E Jesus, então, em seu ministério, vai censurar bastante os fariseus. Vamos falar do outro. O outro era um publicano. Quem era o publicano? Os romanos dominaram toda aquela região ali. Chamou aquela região toda de Judeia, daí vem o termo judeu. E Roma cobrava impostos. E tinha oficiais cobradores de impostos. E esses cobradores de impostos oficiais recrutavam judeus para trabalharem para eles. A Bíblia fala de 2 cobradores de impostos famosos, ou publicanos. Cita o nome de um. Mateus. Ele era cobrador de impostos, está lá na coletoria pegando e Jesus chama ele. E um outro, bem famoso, baixinho, árvore, Zaqueu. Zaqueu é chamado de maioral dos publicanos. Como que a sociedade de Israel olhava para um publicano? Com extremo repúdio, com extremo ódio. Porque eles se associavam aos gentios para terem lucro. E nós vimos que o nosso querido Zaqueu, muitas vezes passou a mão, né, na grana e se beneficiava. Então ninguém olhava para um publicano com bons olhos, para esses contratados com bons olhos, porque eles arrecadavam imposto de tudo que era produzido em Israel. Por questões religiosas, eles então tentavam distanciar-se
porque o cobrador de imposto se misturavam com os gentios, com seus negócios, e muitos de forma ilícita faziam extorsões de dinheiro nos impostos. Qualquer semelhança com os dias de hoje, mera coincidência. Qual é o cenário da parábola de Jesus? Um religioso e um cobrador de impostos, que não era bem visto na comunidade. Nosso querido fariseu orava de si para si mesmo. Ele orava para si mesmo, ele conhecia Deus. Eu não entendo que alguém não leia a lei e fala, bom, Deus não existe. Não, ele não era ateu. Ele era um conhecedor da lei. Ele tinha talvez algum zelo por Deus, até excessivo. Mas ele orava de si para si mesmo. Então ele passa a esquecer esse Deus dos seus pais e agora ele olha de si para si mesmo, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano, eu não sou ladrão, eu sou justo, eu sou demais, eu aconteço. Ele orava de si para si mesmo, ele orava para ele mesmo, ele orava para a sua própria consciência, achando que estava falando com Deus, mas o Deus dele era ele mesmo. Quem ora de si para si tem esse ego como o próprio Deus. Obrigado, Senhor, porque eu sou eu. Essa era a oração dele. E eu sou o Senhor. Porque eu não sou como os outros. Eu não sou como os demais. Obrigado porque eu não roubo. Obrigado porque eu não adultero. E ele está no templo, no lugar de adoração, tem tempo para olhar para um cobrador de impostos e dizer: muito obrigado, porque eu não sou como ele. Eu não sou como ele. Ele é pecador e eu não. Ele é péssimo e eu não. De alguma maneira, esse fariseu se emparelha com o publicano e diz: ele não presta e eu sou bom. E ele o despreza. Eu não sou como ele. Eu não sou como ele. E aí ele vai mais além. Obrigado, Senhor. Senhor ego, né? Porque eu jejuo 2 vezes por semana. Eu falo isso para alguns aqui na igreja. Está jejuando, não conta para ninguém, nem para mim. Eu não quero nem saber. Problema seu. Desculpa. É uma decisão sua com o Senhor. Não conte para ninguém. Não conte. Está jejuando, não conte para ninguém, não conte para mim. Façam em segredo. É entre você e Deus. Primeiro, algumas coisas sobre jejum. Não é obrigatório. Jejum não é compulsório. Jejum é uma decisão de quem faz. E beneficia aquele a quem faz. E quer fazer porque faz. Pastor, você já jejuou? Já. Não conto para ninguém. Gosto de jejuar? Nem sempre. Tem dia que eu dá fome. Mas... E jejum também não é barganha. Eu vou jejuar porque eu vou jejuar aqui, Deus vai me dar aquele carro lá. Aquela picape dos meus sonhos. Gente, isso não é jejum. Se o seu jejum faz parte da sua consagração ao Senhor, faça-o. Lave o seu rosto. E silêncio é entre você e Deus, não conta para ninguém. Está combinado? Se o faz, não pense que o fato de você jejuar, você é mais santo do que aquele que não faz jejum, porque você não é. Estou jejuando. Obrigado, porque eu não sou como aquele publicano. Olha o que Jesus fala aqui. Seu emparelhamento é Cristo. A sua baliza é Cristo. Eu quero ser como Jesus. Aquele fariseu, ele pega um exemplo de um publicano, de uma pessoa não vista, porque eles faziam coisas erradas mesmo. E se emparelhava com ele para dizer: eu sou santo, ele não. Se tem alguém que tem que ser o meu prumo, é Jesus. E é para ele que eu preciso olhar. Ainda ele diz assim: eu não só jejuo, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu pergunto, é com alegria? É com amor? A contribuição tem que ser com alegria e com amor. Deus está te sustentando? Amém. Está te dando salário? Amém. Está te dando mesada? Amém. Generosidade é um dom? É.
Aqui nós não fazemos terrorismo, ameaça, se você não der o dízimo, olha, o devorador vai vir, porque não tem nada disso aqui. Porque nós entendemos o que a contribuição é dar com alegria, e o Senhor é fiel. E o Senhor levanta pessoas de maneira extraordinária, até para bancar o livro da igreja. E eu não pedia, olha, quer dar 10 reais aí? Não tem isso. E o Senhor levanta. Lembre-se da viúva pobre. A viúva pobre, ela não deu dízimo, ela deu 100%. Ela deu tudo que ela tinha. Enquanto os outros davam o que sobravam e se regalavam, ainda olhava, estou lá, estou dando lá. Não. O Senhor está te dando? Amém. Está abençoando a sua casa? Amém. Quer contribuir? Contribua. É muito bom, eu gosto de contribuir. Márcia e eu, às vezes, falo, né, Márcia? Vamos segurar aqui, porque a gente quer ajudar todo mundo. A gente quer arrumar recursos, às vezes, onde não tem para ajudar alguém. Por quê? Porque Deus ama quem dá com alegria. E a gente fica muito alegre com isso. E há muitos irmãos aqui assim. Eu gosto de perguntar, quanto do seu coração é do Senhor? Nós instituímos lá o dízimo, pegamos a questão de dízimo lá de Israel, né? A reforma resgata isso. Mas o apóstolo Paulo diz assim, cada um contribua conforme proposto no seu coração. Quanto do seu coração é do Senhor? Nosso irmão Colgate, a gente chama de Colgate, né? Colgate, ele dava 90% do que ele ganhava para o Senhor. E vivia com 10%, era o contrário. Faça com alegria. Vamos para o outro lado da história. Então ele se gabava, orava de si e se elogiava. Obrigado, Senhor, porque eu sou essa pessoa perfeita. Já o publicano, o que ele fazia? Ele batia no peito e dizia assim, sê propício a mim, pecador. Meu Deus, sê propício a mim, pecador. Eu sei o que é pecar, eu sei o que é fazer coisa errada. Eu sou essa pessoa ruim mesmo. Eu sou aquela pessoa que Israel olha e tem vontade de cuspir na cara. Eu sou. Talvez ele tenha pegado um dinheirinho aqui, outro ali, que não era dele, e ele estava arrependido nessa parábola, e ele batia no peito. E ele orava. Mas era uma parábola. Será que Jesus contou uma coisa que não aconteceu? Meus irmãos, toda parábola são histórias muito possíveis de acontecer ou de terem acontecido. Qual filho nunca foi embora? Qual mulher nunca perdeu uma moeda? Qual homem não vai viajar e volta? Qual juiz não era iníquo em Israel? Quantas vezes eu creio que essa história aconteceu de fato? Porque um publicano bateu no peito e dizia, Senhor, sê propício a mim, pecador, eu não mereço absolutamente nada de ti. Isa, projeta Êxodo 25, a Estela falou hoje, né, da mesa, eu quero falar aqui de um objeto que estava lá no tabernáculo, Êxodo 25, 17. Vocês vão entender que objeto é esse, eu vou explicar. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 6 côvados e meio será o seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. 18. Farás 2 querubins de ouro batido. De ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório, um olhando para o outro assim, ó. Um querubim na extremidade de uma parte, o outro na extremidade da outra, uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. 20. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, estarão eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. 21. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro delas colocarás, ou porás, o testemunho, ou a lei que eu te darei. 22. Olha agora. Ali virei a ti de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Ali falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. É no propiciatório que Deus falava com Moisés, ou com Arão, ou com Israel. O que era o propiciatório? Era aquela arca, aquela tampa da arca com os querubins de ouro voltados um para o outro. Mas por que Deus falava ali?
Porque o sumo sacerdote entrava naquele lugar uma vez por ano e 7 vezes jogava o sangue do animal morto, que era a propiciação, o ato favorável de Deus para a nação de Israel. Era ali. E a hora que acabava de fazer isso, Arão não podia pegar aquele paninho, né? Que lembra a perfeição, sabe aquele paninho azul? Então, passar ali com amoníaco e limpar. Ele não podia. Aquele sangue ficava ali permanentemente, toda vez que esse ato era feito. Ali eu vou falar contigo. Sabe onde Deus fala contigo? Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, o texto citou hoje, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, ou através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus fala através do Filho amado Jesus Cristo. Quer ouvir a voz de Deus? Quer saber o que Deus tem para você? Ouça Jesus, leia o que o Senhor Jesus disse e aquilo que Ele tem para você. É porque é através de Jesus que Deus fala hoje. Propiciatório, ali Ele fala comigo. É um lugar onde o sangue era colocado, ali Deus falava. E Deus fala quando um pecador se arrepende e diz assim: Senhor Jesus, eu preciso ardentemente do teu perdão, eu preciso ardentemente da tua graça. Porque aquele que se satisfaz no pecado, ele diz assim: muito obrigado, porque eu não sou como ele. O pecador disse: Senhor, eu sou o pior deles. Me ajuda, eu preciso ser como Jesus. Jesus fala no lugar do sangue. Jesus fala através da cruz. 1 João capítulo 1 diz assim, se dissermos, versículo 8, quiser projetar lá? Estou terminando, viu gente? 1 João 1,8 diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos, dissermos para Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Continua. Se dissermos que não temos pecado ou cometido pecado, fazemos a Deus mentiroso. E a sua palavra não está em vós. Qual era o grande problema daquele fariseu? Obrigado, que eu não sou como ele. Pecado, o pecado estava ali latente nele e ele achava que não tinha. Porque ele era um guardião da lei. 11, não tem. Vamos lá. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Olha o 2. Ele é a propiciação. Olha aí a palavra de novo. Ser propício a mim, pecador, não era isso que ele falava? Seja favorável a mim. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Há uma cruz, há uma esperança de salvação. Jesus Cristo fez toda a obra por nós. Através desse lugar, Jesus fala quem Ele é. Deus não se exalta pelo que nós fazemos. Mas aprendemos aqui de manhã na aula do Marcos, que é pela fé, Ele deu paz a mim. Jesus desceu da sua glória, cantamos isso aqui, para me justificar de todos os meus pecados. Um vai para casa justificado, e o outro? Aquele que se humilhou, foi exaltado, ele teve o perdão do Senhor. E o outro? Não confie em si mesmo. Eu não posso confiar em mim. Faça o exercício do espelho de vez em quando, olha bem e diz assim, eu não confio em você. Eu não posso confiar em você. Eu posso confiar no Deus vivo. Jesus é quem Ele é. Ele é Criador, Ele é um com o Pai. Ele se fez homem, se fez um judeu, viveu num perímetro de 300 quilômetros, nunca passou disso, humilde e paga o preço do nosso pecado numa cruz. E Ele nos ensina. Como que nós vamos viver? Você está diante da mesa do Senhor. Eu quero convidar essa noite você... o Jadiel, sempre quando eu prego, ele brinca comigo, né?
Pastor, estou indo para casa hoje me sentindo... Aí ele fala o tema da pregação, né? Eu não sei onde está o Jadiel, mas ele falaria isso hoje. Pastor, estou indo para casa me sentindo um publicano. É isso que eu quero convidar você a fazer hoje. A ser como esse publicano. Jesus nos ensinou em Filipenses 2,5. Olha lá, é o último texto que nós vamos ler. Filipenses 2,5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser usurpação ser Deus, porque ele é Deus. 7. Antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus veio emparelhar-se com você para ser a sua referência. E ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Hoje é o momento de se humilhar diante do seu Deus. Fala com Ele. Todo aquele que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Jesus ensinou isso. Eu quero convidar você a fazer esse exercício. Tudo isso que nós falamos aqui, você conhece, já ouviu, eu conheço, eu já ouvi. Olha lá o versículo 14 de Lucas 18. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Nós fomos salvos por um preço muito alto, que foi a cruz do Calvário. Em mim não habita bem nenhum, então é momento de me colocar diante daquele que é. Nós vamos sair daqui para ir para casa. Mas que você saia leve, participe da ceia, sabendo o que Jesus fez por você. Nós dependemos totalmente dele, da graça dele. Afinal de contas, é de graça, porque um preço caríssimo foi pago para vivermos esse momento aqui. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por Jesus Cristo, nosso amado Senhor, nosso Salvador. Te agradecemos pela obra da cruz, do Calvário, por tudo que Jesus fez ali. Coloco diante de ti, Senhor, essa certeza maravilhosa da justificação em Cristo Jesus, onde Jesus declara aquele que crê nele, o pecador justo, não porque somos, mas porque ele é digno, porque ele é fiel e porque ele pagou um preço. Queremos te adorar, Senhor, essa noite. Queremos viver, Senhor, essa noite de uma forma digna, não olhando, Senhor, para a esquerda, para a direita, ou nos achando melhor que A ou B, mas olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e vivermos por Ele e para Ele. Olharmos para Jesus como nosso prumo, nosso alvo. Em nome dEle oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém.